amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Nós estamos bastante adiantados, o tempo vai passando e nós já estamos concluindo este tempo pascal. Com a solenidade de Pentecostes, nós fechamos todo o período pascal. Com a solenidade de Pentecostes, nós concluímos todo o tempo pascal. E agora nós vamos entrar no tempo comum e haverá dentro do tempo comum algumas solenidades que se farão presentes, não como a Santíssima Trindade, o corpo e sangue do Senhor e outras tantas solenidades. Nós vamos tomar o nosso texto agora para podermos meditar e estudar o texto. E o texto que nós vamos escutar neste domingo da solenidade de Pentecostes é o texto de João, no capítulo 20, os versículos 19 a 23. São poucos versículos, são apenas 4 versículos, mas que nós vamos refletir certamente. Agora, nós já ouvimos este evangelho outra vez no tempo da Páscoa. Um dos domingos da Páscoa foi este evangelho que nós escutamos, que nós lemos. Nós fizemos já uma reflexão a respeito deste evangelho, mas vamos fazê-la novamente, Nem todos estavam presentes, vamos tentar recapitular aquilo que nós ouvimos naquele domingo. Temos uma diferença, é verdade, daquilo que narra o evangelista Lucas, que diz 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição do Senhor. E é daí, que nós também vivenciamos 50 dias após a Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, contando da Páscoa até o dia de Pentecostes, são 50 dias. Aqui, o evangelista João, ele não faz esta distinção de 50 dias. Para ele, o Pentecostes não acontece 50 dias depois
como no relato de Lucas, mas se dá propriamente no dia da ressurreição. Poderíamos dizer até que no dia da cruz, porque o evangelista João diz que, depois tem toda uma teologia, né? Debaixo da cruz de Jesus está Maria, sua mãe, e o discípulo que ele mais amava. E é lá no alto da cruz, tendo dito à mãe: mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe, o evangelista João diz que ele entregou o Espírito. Nesse sentido, Jesus não morreu ou expirou, como os evangelistas dizem, mas João diz que entregou o Espírito. De fato, a figura de Maria e de João, que estão sob a cruz, estão debaixo da cruz, estão aos pés da cruz, é a figura da igreja primitiva, é a primeira célula da igreja, né? Antigamente se usava muito esta nomenclatura, a célula, né? Mas esta é uma nomenclatura que sempre existiu, né? A célula, o que nós hoje em dia usamos de pequenas comunidades, né? É a célula. Mas, por exemplo, a expressão célula, né? A nomenclatura era um nome bem conhecido, né? Antes. Por isso, aos pés da cruz está Maria e João. Está a primeira célula da igreja. Está Maria, a mãe, como figura da igreja que acolhe os discípulos. Mulher, eis aí o teu filho. Todos somos filhos da igreja, assim como Jesus diz no alto da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Todos nascemos desta relação, por isso todos somos filhos da igreja, e a figura de Maria debaixo da cruz não é simplesmente a da mãe do Senhor, mas também é figura da igreja. E a figura de João é a figura do discípulo, do filho da igreja. Filho, eis aí a tua mãe. Então, a relação entre a mãe e o filho que é gerado como? O evangelista João diz que, estando eles debaixo da cruz, logo depois, Jesus disse: tudo está consumado, e entregou o Espírito. Para quem, afinal? Bom, entregou o Espírito para a célula primitiva da igreja que estava debaixo da cruz. Aqui o Espírito é concedido, e de fato os filhos são filhos da mãe, né? No sentido positivo, né? Porque alguém pode pensar assim, filho da mãe é uma coisa meio negativa, né? Na expressão. Mas são filhos da mãe igreja, justamente pela ação daquele Espírito que foi entregue por Jesus. É o Espírito que nos faz nascer novamente, nos renova, nos recria e faz nascer como filhos da igreja. Por isso, a ação do Espírito entregue por Jesus à igreja primitiva que está ali debaixo da cruz, na figura de Maria e do discípulo, então é o Espírito. Assim, cada um de nós, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, somos filhos da igreja, da mãe igreja. Nunca devemos esquecer que a igreja é nossa mãe. Dela nascemos pela ação do Espírito Santo. Gostaria de ressaltar justamente isso, a diferença, porque lendo o Evangelho de João, alguém poderia dizer assim: mas padre, né? Geralmente a gente escuta na missa o relato de que 50 dias depois, né? Aqui nós vamos escutar no relato da primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que fala deste dia de Pentecostes, né? Então, nós vivemos por esta tradição que nos vem do evangelista Lucas, né? Vamos dizer assim, nós vivemos o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor.
Mas aqui, João, não vamos escutá-lo dizer 50 dias depois. A Páscoa, o Pentecostes parece mesmo acontecer já no alto da cruz, e aqui, como ação do ressuscitado, é uma única atitude, é uma única ação que se dá na cruz e que se dá agora, né? Como um único ato de entrega do Espírito. Nós já lemos este Evangelho outro momento, e como já vimos, é um discurso de aparição pós-pascal, da ressurreição, pós-ressurreição. E já vimos que este discurso, que São João coloca bem aqui, ele se move em dois centros. Primeiro, ele mostrava a nova condição de Jesus, falamos disso, né? Então, Jesus ressuscitado que aparece na sua nova condição. Tal é verdade que quando ele aparece, eles se assustam e não conseguem reconhecê-lo, porque há uma nova condição, que é a condição nova de Jesus. E depois, o segundo centro é a atitude dos discípulos, que estão também numa condição, que estarão primeiro numa condição de medo e logo depois entrarão numa condição de alegria e de acolhida. Também nós vimos, quando lemos este Evangelho, que estes discípulos, eles fazem uma viagem, fazem um percurso, fazem um caminho. Primeiro, eles estão fechados no seu medo. Então, aqui diz, à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo. Então, esta é a primeira condição dos discípulos. Eles estão fechados com medo. Mas depois, eles enchem-se de alegria. Então, veja, há um caminho. Eles iniciam fechados, trancados pelo medo, mas após o encontro com o Senhor ressuscitado, sentem alegria e se abre então à ação do Espírito. E nós vimos, por exemplo, que a condição de medo não é uma realidade nova dentro do quarto Evangelho. Já outras tantas vezes, o medo sempre se fez presente bem aí. Nós vimos, por exemplo, João 7,13, vimos João 9,22, 12,42, vimos que os judeus tinham medo de acolher a fé em Jesus, porque poderiam ser expulsos da sinagoga, né? Lembra que os fariseus, os mestres da lei, já tinham dito que aquele que acolhesse a fé em Jesus Cristo, este seria expulso da sinagoga. Então aconteceu com aquele homem que foi curado, e foram chamar os pais dele, e quando chegaram na frente lá quando chegaram lá na frente dos fariseus, lá do mestre da lei, do sumo sacerdote, perguntaram para ele: olha, este teu filho era mesmo cego desde nascença? Sim, este é o nosso filho e ele era cego. E como foi que ele ficou curado, né? Como ele ficou curado eu já não sei, pergunta para ele, ele é maior de idade, não quero nem saber, né? Por quê? Porque já haviam dito que quem confessasse a fé em Jesus seria expulso, né? É claro que eu já falei, né, já falamos aqui, uma expulsão da sinagoga não seria somente uma expulsão da participação do culto, era uma expulsão praticamente social, você era colocado na margem mesmo, né? Não seria, por exemplo, uma expulsão se eu dissesse: você sai da igreja, você continua a sua vida, você, né, tudo mais. Não, nesse tempo, e penso que ainda um pouco hoje, né, mas como o culto, a religião, né, a vida, tudo estava estreitamente ligado, ser expulso da sinagoga seria praticamente uma sentença de morrer à míngua, né, excluído, ser colocado para o lado mesmo, e aí ninguém por você morrer sozinho.
Por isso, já esse discurso do medo já está presente dentro do quarto evangelho, e ele mostra quantas situações de pessoas que não acolhem a fé em Jesus por medo dos judeus. Vimos também porque Jesus aparece e oferece a paz esteja convosco. E vimos que logo depois eles se enchem de alegria. E nós falamos aquela vez que paz e alegria são o dom do ressuscitado. Não somente é o dom oferecido, mas também é a condição para reconhecer Jesus. Trancados no medo, eles não foram capazes de reconhecer o Senhor. Somente a partir de que, acolhendo a paz e enchendo-se de alegria, eles conseguem reconhecer o Senhor. Por isso, não só a paz e a alegria é um dom que o Senhor oferece, um dom do ressuscitado, mas também é a condição para reconhecer o próprio Senhor. Por isso, nós vimos algumas coisas assim, para a gente não repetir novamente tantas coisas. Vimos tudo isso já uma outra vez. Mas vamos tomar o nosso texto. Era a tarde daquele mesmo dia. Que dia? Estamos sempre no capítulo 20 do Evangelho de João. Então, nós, para saber que dia era esta tarde, ou que tarde era esta, de qual dia, é só lermos o primeiro versículo do capítulo 20, que diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do túmulo. Então, a tarde daquele mesmo dia é aquele mesmo dia em que Maria Madalena vai ao túmulo. É o primeiro dia da semana, é o domingo. Então, estamos na tarde do domingo, quando isto está acontecendo. Um pouco, vamos dizer assim, que nós deveríamos pensar. Ele diz, é tarde. Veja, são duas situações que, vamos dizer que elas um pouco se tocam e ao mesmo tempo são diferentes. Naquele mesmo dia, Maria Madalena vai ao túmulo do Senhor. Era noite, ainda estava escuro, era de madrugada quando Maria Madalena vai. Mas alguma coisa impele Maria Madalena para ir ao túmulo. Não sei o que. Talvez tenha pensado que o Senhor tinha ressuscitado, não sei. Talvez foi chorar, talvez foi se lamentar, talvez sentiu saudade. Não sei o que foi fazer Maria Madalena, ou o que impulsionou Maria Madalena a ir ao túmulo. Mas veja que ela sai de madrugada, né? Não sei se por medo de ser vista ou porque não tinha medo, né? Geralmente as mulheres são mais corajosas do que os homens, né? As mulheres de fato são mais corajosas, né, do que os homens. E Maria Madalena vai até o túmulo do Senhor. Era o início daquele dia. Agora, esta cena que nós estamos lendo, ela acontece na tarde daquele dia. Parece que fazia-se necessário que o Senhor aparecesse naquela hora. Já era o fim da tarde, já era o fim do dia. O dia estava se acabando, estava terminando. Não só cronologicamente o dia estava acabando, mas também naquela convicção de fé e aquela convicção do coração estava se acabando. Veja, o fato de a cena estar à tarde, o fato de estarem trancados, o fato de estarem com medo, sinaliza uma realidade
onde se encontram os discípulos, quase que numa situação de desespero ou de descrença. Já estavam sem fé. Estava acabando o dia, estava começando a noite. E a noite é sempre o sinal da morte, da escuridão. Então, veja, era tarde, né? João diz que Judas, quando recebeu o pão, disse, era noite. Que se fazia, por exemplo, noite não só fora, no tempo, mas era noite no coração de Judas. E aqui era a tarde, era o final do dia, já estava para começar outro dia. E a noite já vinha caindo, por isso é como se a noite já viesse tomando conta do coração dos discípulos e viesse escurecendo aquela certeza da fé. Por isso, como que se fazia necessário Jesus aparecer, não? Era a tarde daquele dia, o primeiro da semana. É o dia que nós vimos a narrativa, começa de manhã cedo com Maria Madalena, agora à tarde. Parece que esse dia não tem fim. É o dia da ressurreição, é o dia novo, é o dia que não se acaba, é o dia sem ocaso, é o dia em que o sol, que é Jesus, continua perene, brilhando no firmamento. Eles estavam lá. É o dia do Senhor. Por isso que nós celebramos a cada semana a nossa Páscoa semanal. O domingo, o primeiro dia da semana, é o dia por excelência do cristão. Não é só o dia do ressuscitado, mas é o dia dos cristãos. Por isso nós podemos dizer do domingo, este é o dia que o Senhor fez para nós. É o dia do Senhor e é também o nosso dia, enquanto dele recebemos a vida para nós. Por isso nós nos reunimos em torno do altar para receber o seu corpo, para ouvir a sua palavra, para celebrarmos o ressuscitado. E João, como falava, coloca justamente aqui, neste dia, o Pentecostes. Já explicamos isso no outro momento. Diferentemente de Lucas, João coloca justamente aqui como uma continuação daquele ato da cruz. Era o primeiro dia da semana, era o dia da Páscoa, era o dia da ressurreição. Estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Então, há uma realidade que fecha os discípulos, há uma realidade que tranca os discípulos, a porta fechadas naquele lugar. Esta realidade, este lugar concreto onde estão os discípulos, às portas fechadas por medo, sinaliza também a porta fechada de nossas vidas ou do nosso coração, que se fecham por medo também. As portas fechadas nos impedem de ter acesso ao dom que o Senhor nos oferece. Embora o Senhor atravesse esta realidade, embora o Senhor se coloque dentro, mas esta porta sempre fechada nos impede, não o Senhor, porque o Senhor entra com certeza, não, mas nos impede de ter acesso ao dom do Senhor. Então há um fechamento. Os discípulos estão trancados por medo,
foram invadidos pelo medo. São portas fechadas que parecem os separar da realidade, são portas fechadas que parecem isolar do dom. E aqui nós poderíamos refletir o que podem ser estas portas fechadas em nossa vida. Porque se nós olharmos bem para nós, para dentro do nosso coração, para a nossa vida, quantas vezes não recebemos o dom do ressuscitado, ou quantas vezes não recebemos o dom do Espírito, ou quantas vezes não recebemos a sua paz, a sua alegria e o seu perdão, porque nos trancamos. E a porta do coração é uma porta que se abre somente pelo lado de dentro. E se trancamos, quem entrará? Assim nós deveríamos nos questionar: o que podem ser estas portas em nossas vidas? O que me impede de acessar o dom? O que me impede de acolher o dom? Ou podemos dizer, o que me impede de viver a vida do Espírito? Se ainda não vivemos esta vida, o que me impede? Que portas são essas que se fecharam ou que eu fechei para não acolher o dom? Seria bom nós nos perguntarmos. Às vezes são os medos. Temos medo de acolher o dom, temos medo de nos abrir ao Espírito, temos medo de ser impelidos para a missão. Às vezes são os nossos pecados que nos trancam, às vezes os nossos vícios que nos trancam. Quantas portas nós temos trancadas em nós, que precisam ser abertas? E já falamos da realidade do medo. O medo é uma realidade que acaba se impondo no coração do homem e toma conta por completo do coração do homem. Se deixamos com que o medo entre, pronto, ficamos paralisados pelo medo, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida cotidiana, né? Por exemplo, a violência que está nas ruas. Tem violência? Tem violência, é claro que tem violência. Mas veja, se deixamos com que o medo tome conta de nós, não fazemos mais nada. Daqui a pouco nós estamos depressivos porque não saímos de casa, sempre os cadeados nas portas, não podemos mais fazer nada, não vamos à missa porque temos medo, não vamos para a formação porque nós temos medo, não vamos conversar porque temos medo, não vamos a um aniversário porque temos medo, não vamos passear porque temos medo, não vamos... Veja como uma realidade, não? Que vai fazendo com que um se feche dentro de si mesmo. E isso é prejudicial, sem dúvida, né? Então o medo é uma realidade que rouba a paz ou expulsa a paz de dentro do nosso coração e não deixa nascer a alegria. O medo torna o terreno do nosso coração sempre árido, não deixa nascer a alegria, não deixa nascer a paz. Então estão trancados por medo dos judeus. Outra vez Jesus já falou a respeito do medo, né? Todas as vezes que há uma aparição, né? Tinha um anjo, uma mensagem, a primeira exortação, o primeiro convite era para não ter medo. Não tenhas medo, Maria, porque tu encontrastes graça diante de Deus. Era o primeiro convite. Não tenhas medo. Não, o José dormiu, teve um sonho e o anjo disse para José no sonho: não tenhas medo, José, por receber Maria como tua esposa. Não tenhas medo. Bom, o medo, não só um medo externo, ou medo de coisas ou de alguém.
mas o medo pode se tornar algo mais profundo. O medo da vida de Cristo, o medo de uma vivência, o medo de se lançar, nos impede de acolher o dom do Espírito. O medo quase como que enjaula o Espírito, coloca ele numa gaiola, né? Não permitindo com que o Espírito haja em nós. Jesus veio e se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Jesus veio. É uma atitude própria do Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. Jesus veio e se põe dentro desta realidade de medo em que os discípulos se encontram. Não foram os discípulos que foram atrás do Senhor, mas o Senhor que veio e se pôs no meio deles. Lembrando-nos assim que o dom que o ressuscitado nos oferece é, antes de tudo, uma iniciativa do Cristo ressuscitado, nunca nosso. Temos que acolher o dom que o Senhor nos oferece, mas não fomos nós. E desse modo, ninguém deve se vangloriar achando que não, eu alcancei, eu consegui, eu fui, eu vivo porque eu... né? É sempre uma atitude do Senhor. É sempre o Senhor quem se dispõe. É sempre o Senhor que vem ao nosso encontro. Não nós, mas o Senhor que vem ao nosso encontro. E assim o Senhor vem, se coloca e nos oferece esta vida do Espírito, a vida de Cristo. E qual é a vida do Espírito? Qual é a vida de Cristo? Outra vez Jesus já disse que o Espírito viria. João capítulo 16, versículo 4 a 15. E diz assim: vamos ler a partir do 8. E quando ele vier, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não mais me vereis, do julgamento porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele, o Espírito Santo, receberá do que é meu e vos anunciará. Portanto, qual é a vida do Espírito? É a vida de Cristo, a vida nova de Cristo. Esta é a vida do Espírito, é a vida que o Senhor nos oferece e que o Espírito anuncia. O Espírito não fala nada de novo, não cria, não inventa uma coisa nova. O Espírito apenas, daquilo que é do Filho, nos concede, porque o que o Filho tem é a vida do Pai. Que coisa faz o Pai? O Pai doa-se totalmente ao Filho. E ao doar-se ao Filho, o Pai se firma como Pai, porque um pai só pode ser pai se ele possui um filho. Quem não tem filho não pode ser pai. Mas à medida que o Pai se doa para o Filho totalmente, o Pai se firma como Pai e ao mesmo tempo firma o Filho como Filho.
E o filho, quando se compreende como filho, então ele faz ver também a realidade do pai. Porque um filho só é filho se ele possui um pai. Por isso todos somos filhos, porque todos temos um pai, né? Ninguém nasceu do vento, né? Ainda assim teria um pai, o vento, né? Mas veja lá, por isso o pai, ao doar-se totalmente ao filho, firma o filho. E o filho, acolhendo o pai, ele se firma como filho e faz ver a realidade do pai. Assim Jesus disse, né? Para que vendo as vossas boas obras, vejam e glorifiquem o Pai do céu. Por isso, não só no Filho Jesus, mas também em nós, né? Que somos filhos no Filho, o Pai também se firma, não? A gente revela também o Pai nas nossas atitudes. Por isso, o que é a vida de Cristo? É a vida do Pai entregue ao Filho. Qual é a vida do Espírito? Jesus diz que a vida do Espírito, aquilo que o Espírito comunica, é a vida que ele recebeu de Jesus, o Filho. E o que é que o Filho recebeu? A vida do Pai. Por isso, a vida trinitária, não? É a vida do Pai doada ao Filho, que o Espírito comunica. Esta é a vida que o Espírito nos comunica. Jesus aparece e oferece a sua paz, como já dissemos, um dom e ao mesmo tempo uma condição. Um espírito atribulado, um coração atribulado, começa a tornar-se incapaz de ver Jesus, no sentido de reconhecê-lo, né? Por isso a paz é dom e condição que devemos pedir ao Senhor. Senhor, dá-nos a paz, né? Rezamos toda a Eucaristia. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a unidade e a paz. Este é o desejo de Cristo. Pôs-se no meio e ofereceu. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Por que o evangelista faz questão de dizer que Jesus se coloca no meio, mostra as mãos e o lado? O que tem na mão e no lado? Tem as marcas dos pregos e a marca da lança que traspassou o seu lado. Com isso, o evangelista quer afirmar que Jesus, que apareceu no meio dos discípulos, é verdadeiramente Jesus que foi crucificado. Corpo, osso, carne. Claro, é verdade que agora glorificado, uma outra realidade, mas ainda assim o mesmo Jesus. Tanto que nos relatos depois da ressurreição do Senhor, diz sempre que Jesus, por exemplo, está no meio deles, eles ficam assustados, pensando ser um fantasma, e ele pergunta: tendes algo para comer? Então deram um pedaço de peixe assado para ele, não? E ele comeu na frente dele para dizer: tá vendo, eu sou de verdade, né? Não é como nos desenhos animados que o fantasma come e cai tudinho, né? Assim só passa e cai. Mas para dizer: sou eu mesmo, verdade, sou eu. Este aqui é um relato de aparição, é um relato de aparição depois da ressurreição do Senhor, né? Como nós falamos, João coloca nesta aparição o Pentecostes, né? Quando Jesus sopra e dá o Espírito, então João coloca bem aqui nesta cena, não? Assim como, por exemplo, João não coloca a cena da ceia, né? Como aquelas palavras: ele tomou o pão, deu graças e o partiu, tomou o cálice, deu graças novamente. Os outros evangelhos falam a respeito disso, mas João fala, por exemplo, coloca a ceia dentro de um contexto, não?
que a gente conhece como o lava-pés, que é o momento daquele... Por isso, dentro desta aparição, João faz ver também o Pentecostes. Então, é uma aparição real, verdadeira, né? Jesus, de corpo, alma e divindade, apareceu aos discípulos e conferiu o Espírito a eles, né? O relato, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, que nós iremos escutar na primeira leitura, Atos dos Apóstolos 2, 11, fala justamente que de 50 dias depois, né? Você sabe que quem escreve os Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Então Lucas coloca 50 dias depois, já não dentro de um contexto de uma aparição pascal, né? Mas Jesus aqui não aparece aos discípulos, né? Eles estão reunidos, vamos dizer assim, que a figura de Jesus, né, do Filho, não aparece nesse momento, neste relato de Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Eles estão reunidos e parece uma cena muito, desculpe a redundância, né? Parece uma cena bem parecida com a do Evangelho. Eles estão reunidos, estão certamente num lugar fechado, e aí descem como que línguas de fogo sobre eles, né? A ação e a figura do Espírito como línguas de fogo, né? Aqui já ele não coloca dentro de um relato de aparição pascal de Jesus, mas diz que eles estavam reunidos em oração, provavelmente, né? E o Espírito que fora prometido desceu sobre eles como língua de fogo. Já falamos disso ainda há pouco. As mãos e o lado é o sinal que nos mostra a realidade nova de Cristo, mas que é o próprio Cristo, mas é o sinal do seu amor permanente, do seu amor perpétuo no meio de nós. E aqui gostaria que nós olhássemos este sinal do lado, né? Podemos ir no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 33 a 35, que fala do lado aberto de Jesus. Chegando a Jesus, esse daqui era o centurião, né, que estava debaixo da cruz. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebrara as pernas. Lembra que os crucificados foram quebrados as pernas. Para que quebravam as pernas? Para que morresse mais rápido, né? Então, foram num, quebraram as pernas, foram no outro, quebraram as pernas. Mas chegando em Jesus, vendo que já estava morto, então não lhe quebraram as pernas, não precisava morrer mais, já estava morto, não? Quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente do seu lado saiu sangue e água. É deste lado aberto de Jesus que nós vemos aqui, mostrou-lhe as mãos e o lado, como a realidade de onde nasce a igreja. A igreja nasce do lado aberto de Jesus. E já falamos outra vez da figura, assim como Maria aos pés da cruz é figura da igreja, no nosso mosaico, a figura da deposição da cruz, Maria também é figura da igreja. Quando Jesus está deitado, morto, no colo de Maria, no mosaico, né? Maria tem a mão direita ali no lado de Jesus, para sinalizar que ela, não só como figura da mãe, mas como figura da mãe igreja, Maria reconhece o lugar do seu nascimento. A igreja reconhece de onde ela nasceu, do lado aberto. E saiu sangue e água. A água é sempre o sinal do Espírito. É a água do Espírito Santo. Até a gente canta numa musiquinha, né? Água cristalina que jorra do peito aberto de Jesus lá na cruz, né? Então, aquela fonte do lado aberto de Jesus é também o sinal de onde jorra o Espírito sobre a igreja. Onde está a igreja? Na figura de Maria e João, que estão debaixo da cruz. O Senhor confere o seu Espírito, mas também neste sinal, vamos dizer assim, quando se abre o lado aberto,
cai ou recai sobre a igreja que está debaixo da cruz a água do Espírito ou a água do batismo. E daqui dizemos que nasce também os sacramentos da igreja do lado aberto de Jesus. Por isso, aquela água é a água do Espírito. Podemos dizer que aquela água é a água que nos lava, que nos cria, que nos purifica, que nos recria, que rega. É deste lado aberto de Jesus que desce sobre a igreja a água do Espírito Santo. Então, os discípulos, ao verem o selo, vamos dizer assim, de que era verdadeiramente Jesus nas suas mãos e no seu lado, ao reconhecerem de onde se nasce a igreja, de onde nasceram, de onde foram renovados, recriados, daquele lado, eles são tomados pela alegria do ressuscitado. A alegria de serem novas criaturas, a alegria de também eles serem renovados e ressuscitados pela graça e força do Espírito do ressuscitado. Então, novamente, Jesus diz: a paz esteja convosco. No primeiro momento, parecia ter uma resistência, um fechamento. Então, Jesus mostra os sinais a eles. Então, a alegria toma conta, abre o coração, desarma o coração, e então o Senhor novamente oferece a paz que parece que anteriormente não fora acolhida. Agora, eles, alegres, tendo abrido o coração, são capazes de acolher a paz do ressuscitado. Mesmo tendo ressuscitado e agora um corpo glorioso, Jesus carrega as marcas da paixão. Dizer que Jesus possuía nas mãos estas marcas e no lado, está se referindo de um modo geral às marcas da paixão. Não sei se na cabeça tinha as marcas, alguma coisa, mas justamente sinaliza, coloca, ele mostra, ele se coloca e mostra como o sinal da sua paixão. De um lado, para reforçar justamente esta fé de que o Senhor que estava na cruz foi crucificado, morreu e é o mesmo que ressuscitou. Porque havia uma heresia que dizia que o corpo de Jesus era aparente e que tudo aquilo que Jesus sofreu era apenas aparência. Vocês sabem que a heresia, ela não é, vamos dizer, ela não é algo de fora, ela é sempre algo que nasce dentro da comunidade. Então, dentro da comunidade começou esta ideia de que, na verdade, alguns foram contaminados com essa ideia de que Jesus, na verdade, era aparente, o Verbo não se encarnou. Alguns diziam até que, como praticamente a doutrina da reencarnação, não? Que o Espírito de Cristo, o Verbo, tinha como que se encarnado, possuído um corpo de um tal Jesus. E aí, o Verbo mesmo em si não sentia, o Verbo mesmo em si, ele não participava de tudo aquilo. Era esse tal Jesus, que foi possuído pelo Espírito de Cristo, que sentia esta coisa. Ou simplesmente que o corpo de Jesus era uma figura, e que na verdade Jesus não estava sentindo nada daquilo, Jesus não sentiu as dores da paixão, Jesus não sofreu, porque sendo Deus era incapaz de sentir tudo isso. Então, isto foi uma heresia que começou a despontar e depois ganhou corpo e tudo, e começou a infectar a cabeça de muitos na comunidade. Então, de um lado, os evangelhos, quando colocam estes sinais, querem atestar, dizendo: não é esse, é o mesmo Jesus.
Claro que agora glorificado, com o corpo glorificado, glorioso, já não morre mais, mas é o mesmo, né? Por isso traz as marcas da paixão. E as marcas da paixão, isso daqui como uma atestação de que verdadeiramente é Jesus, não é outro. Não é que se desencarnou o Espírito de Jesus, né? De Cristo, de Jesus, ou o Verbo saiu de Jesus e aí abandonou aquele Jesus para lá, né? E foi outro, agora ele apareceu outro. Não, é o mesmo. E também tem os sinais, né? Do lado aberto, das mãos traspassadas, como um sinal permanente do seu amor. Por que carrega ainda estas mãos traspassadas, esse lado também traspassado? Porque é o sinal permanente do seu amor. Então, a sua entrega total no alto da cruz é entrega permanente. É algo eterno, que não pode mais se extinguir. Por isso ele traz o sinal da sua entrega e da vida que ele entregou a nós, daquela atestação do amor de Deus por nós. Assim como o amor de Deus, que é atestado na cruz, é eterno, permanece para sempre, como a gente canta, né? Eterna é a sua misericórdia. Assim, aqueles sinais também não podem ser apagados, porque são os sinais vivos da sua entrega por nós, do seu amor por nós. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Já vimos que a missão da igreja é a missão de Cristo. A igreja continua esta missão, que o Pai incumbiu ao Filho e que o Filho agora dá à igreja. Qual é esta missão? Esta missão vamos ver mais aqui embaixo. Então, dizendo isso, soprou sobre eles, eles disse. Vocês lembram que quem já veio na Quinta-feira Santa, na hora da bênção do óleo do crisma, da consagração do óleo do crisma, o bispo sopra, né, fazendo um sinal da cruz por 3 vezes sobre o óleo, não? Como o sinal do sopro do Espírito. E esta ideia de sopro, de soprar sobre eles, é um gesto que já é conhecido muito tempo, né? Já no Antigo Testamento este gesto é presente. Vamos dar uma olhadinha rápida, por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, 2:7, e diz assim: Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo. Ele soprou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, já desde o princípio, o homem possui o Espírito de Deus. O Senhor soprou o hálito da vida sobre este homem. Assim, espírito, sopro e espírito, ele tem o mesmo sentido na raiz da palavra espírito e sopro, ruá, né? O ruá, ele significa a mesma coisa, soprar, né? Soprar e espírito, quer dizer, na língua hebraica, é a mesma palavra que se utiliza para dizer sopro e para dizer espírito. Por isso, o sopro, o espírito, é o hálito da vida de Deus que é conferido ao homem. Assim o Senhor sopra, né, nas narinas do homem o hálito da vida, né? E justamente é bem aí que a gente, né, tem problema. Não sei se vocês já fizeram a experiência de soprar no nariz de uma criança, né? Ela falta morrer, né? Fica toda sufocada porque... Por isso, o lugar onde o Senhor soprou, o hálito do seu Espírito, soprou o dom da vida, como este dom do Espírito. E outro lugar onde nós podemos encontrar, sem dúvida, é, por exemplo, no livro de Ezequiel. Bora ver quem acha em Ezequiel 37.
estamos vendo a questão de como esta ideia do sopro está presente já desde o Antigo Testamento. A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito, pelo sopro, e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, e vai falando, Bora aqui na frente. Então, versículo 9. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou, o Espírito penetrou e eles viveram, firmando-se sob os pés como um imenso exército. Então, aqui nós já vemos esta ideia do sopro, né? Já lá no Gênesis, aqui também, o sopro é o hálito da vida de Deus, soprar. Vamos para frente. Por isso, a nós que éramos ressequidos como aqueles ossos, a nós que fomos modelados do barro, o Espírito do Senhor inflado, o Espírito do Senhor que foi soprado sobre nós, concede-nos então a vida. Mas aqui há uma realidade: os discípulos estão numa realidade de mortos, estão como que secos. É como se a igreja primitiva, reunida naquele lugar do medo, estivesse sem vida, estivesse seca. Por isso só o Espírito de Deus é capaz de recriar o homem e de arrancá-lo do medo e de arrancá-lo do pecado, e fazer crescer a carne sobre os ossos, e a vida, a ânima, a alma, né, o alento, o dinamismo na vida do homem. Por isso aqui neste Evangelho de João está os discípulos, a comunidade reunida, em que o Espírito do Senhor é soprado e recria a comunidade que estava como que morta. Estava morta no seu pecado, no seu medo, e a envia para a missão. E qual é a missão? A missão é justamente a missão do perdão. Aquele a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais retiverdes ser-lhes-ão retidos. Qual é a missão que o Espírito nos leva, nos guia a praticar? A missão é o perdão. Por isso, a missão própria da igreja é sempre o perdão. O convite à conversão, o convite ao acolhimento de Cristo e, portanto, o perdão. É o Espírito quem, agindo em nós ou agindo por meio da igreja, perdoa os pecados. Tudo bem, nós temos que nos abrir a graça e a ação do Espírito, mas justamente é o Espírito, nesse caso ele diz, a quem primeiro entregou o Espírito e depois diz: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes eles serão retidos, como uma missão própria da igreja, né? Porque entregou aos discípulos, então uma missão própria da igreja que o faz por ação do Espírito Santo, né?
não é por conta própria, mas por ação desse Espírito. De fato, por exemplo, no sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, né? Não é o padre em si como pessoa que perdoa os pecados, mas Cristo por ação do seu Espírito, né? Por isso que o padre sempre na hora da absolvição faz uma pequena oração dizendo, né? Deus, Pai de misericórdia, que reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. O ministério é um serviço, é uma missão, né? Ministério. E qual é o ministério da Igreja que o Senhor confiará, como nós vamos ver no Evangelho? Justamente o perdão dos pecados, né? Por isso é ministério da Igreja, é serviço da Igreja o perdão dos pecados. Conceder, acolher, perdoar os pecados. Mas este pecado não porque a Igreja em si, mas porque a ação do Espírito na Igreja opera e perdoa os pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia